Vamos falar sobre livros hoje? Hoje eu trouxe 5 livros de indicação para vocês que querem começar a trabalhar com a internet. Olá, olá, mãe digital, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, tudo certo por aí? No vídeo de hoje falaremos com as mamães que estão querendo começar no digital e estão querendo estudar sobre isso. Ótimo! Se você está querendo estudar sobre isso, saiba que você já se diferencia de 99% das pessoas que estão começando no digital. E os livros que eu vou trazer são justamente sobre estudos, sobre organização de rotina para que você consiga trabalhar no digital. Depois que eu virei mãe, ficou assim muito difícil de continuar a leitura frequente. Mas o difícil não é impossível. Por exemplo, quando eu amamentava, eu li muitos livros, eu lia livros no Kindle, porque você passava muito tempo ali, às vezes 50 minutos dando de mamar, e não tinha muito o que fazer, eu não gostava de ficar mexendo no celular enquanto o quarto estava ali naquele mais escuro, né? Então eu ficava lendo, eu li muitos livros. Depois eu dei uma parada. Ano passado, assim, foi meu primeiro ano com a mamãe, foi difícil de estudar de fato. Mas esse ano eu já peguei a minha listinha de livros, separei os meus preferidos e comprei todos eles. Eles estão numa pilha de não lidos e eu vou passar para a pilha de lidos durante o ano. Essa é a minha ideia. Mas antes da maternidade, eu li esses 5 livros que eu quero falar aqui com vocês, porque esses livros, eles foram essenciais para o meu processo de trabalho na internet. Foram eles que trouxeram pequenas, grandes viradas de chaves ali, que me fizeram realmente enxergar o meu trabalho no Instagram como um trabalho e começar a trazer esse espírito para a produção de conteúdo. Então, se você é mãe, você quer trabalhar no digital, só que você quer se diferenciar, você quer de fato entender o seu trabalho como um negócio, você vai precisar sair do mundinho de vídeos que viralizam e que tem engajamento e partir para o mundinho de entender aquilo realmente como o seu trabalho, como um negócio. E aí, as horas que você tem para trabalhar serão de fato bem aproveitadas, tá? Se você ainda está entrando nas redes sociais e postando, esperando o like, é bem provável que você ainda esteja perdida nas métricas de vaidade e isso não vai te ajudar a ter mais tempo com o seu filho, a ser dona do tempo que você passa com o seu filho. Então, o primeiro livro que eu quero trazer em relação a essa organização, ele é a base da comunidade Mãe no Digital. Foi por causa dele que eu mudei completamente a minha forma de me organizar há uns 3 anos atrás, e depois que eu virei mãe, ele foi ainda mais importante no meu processo de planejamento para execução. E tem uma resenha aqui só sobre ele, tá? É o livro Essencialismo, vai estar tudo virado ao contrário, mas é o livro Essencialismo, do Greg McNowell. Esse livro, ele, provavelmente você já ouviu falar dele, os outros livros serão bem diferentes, tá? Mas esse livro, provavelmente, muita gente vai trazer para você naquela ideia de focar no que é essencial, focar na única coisa. Eu também li o livro A Única Coisa, só que eu li pelo Kindle, que também basicamente a mesma ideia, porque quando você foca os seus esforços num único projeto, fica mais fácil de você acertar ali. Enquanto você estiver atirando para todos os lados, realmente vai ser muita energia desperdiçada. E isso, para quem é sanguínea, é realmente um desafio brutal. E eu vejo que é um grande problema das minhas alunas na comunidade Mãe no Digital, porque a gente tem a sensação que trabalhar no digital é compartilhar várias coisas ao mesmo tempo que estão relacionadas à nossa vida. E no geral, assim, em termos, vamos dizer, em termos gerais mesmo, em termos não tão verdadeiros, mas que se a gente olhar por cima, assim, sem um olhar profundo sobre a coisa, você pode dizer sim que trabalhar no digital é compartilhar as coisas que você gosta, principalmente quando você entra naquela ideia de que você é o seu nicho. Eu acredito muito nessa ideia, uma vez que você vende um estilo de vida. A sua pupila ideal, ela olha para a sua vida e ela fala, caramba,
Eu quero ter a vida que a Mari tem, eu quero ter a vida que a Isabela, que a Rafaela tem. Porque eu sei que se eu chegasse nesse lugar que eu estou vendo que ela chegou através ali do que ela mostra da vida dela, dos valores dela, eu vou ter uma vida mais confortável em relação a essa dor que eu estou sentindo no momento. Então, se você fala de marketing digital, as mães olham para a minha vida hoje que consegue conciliar a maternidade e o marketing digital, ajudar na renda aqui de casa e ainda estar presente e muito atenta à educação da minha filha, elas olham para isso e falam, não, eu não quero continuar aqui em casa ou não trabalhando ou trabalhando fora de casa sem estar realmente atenta e presente à educação dos meus filhos. Então, essas mães tomaram uma decisão de separar os horários em que as crianças estão dormindo ou que elas estão na escola para trabalhar no digital, para produzir conteúdo pago e gratuito. Se você é essa mãe, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que te leva à comunidade Mãe no Digital. A nossa comunidade está crescendo e está faltando você. Nessa comunidade eu te ensino a ter uma mentalidade de quem trabalha no digital para você entender exatamente as coisas que você precisa ajustar na sua cabecinha para ter resultados. Eu também te ajudo a produzir conteúdo através de um passo a passo, um método comprovado que funciona para você não ficar produzindo conteúdo de uma forma muito aleatória e perdida e perdendo tempo que você já não tem. E também eu te ajudo a organizar a sua rotina para trabalhar no digital. E tudo isso de uma forma muito essencialista. Então eu pego todo o universo do marketing digital, que é bem vasto, que tem muita informação, e eu busco a essência para apresentar essa essência às mães e fazer com que elas consigam de fato ter resultados focando no famoso 80-20, princípio de Pareto. Onde estão os 20% de esforços, 20% do marketing digital que realmente vai me trazer todo o resultado que eu posso alcançar dentro dessa área do digital. E o livro Essencialismo é basicamente isso. É você encontrar o que realmente te dá resultado. E aqui, olhando por cima o sumário do livro, a gente tem alguns pontos que eu me lembro que foram essenciais para que eu realmente fizesse mudanças práticas na minha rotina e escolhesse essa vida mais essencial. Um deles, que assim, eu lembro que fez muita diferença, foi você olhar para as coisas que precisavam ser tiradas. Então, muitas vezes eu tinha a sensação que eu estava sempre fazendo muita coisa, só que eu não estava tendo os resultados que eu queria com aquelas muitas coisas. Ou seja, eu estava mais me ocupando do que sendo produtiva. Então, a grande virada de chave desse livro foi isso: olhar para o que realmente dá resultado e me focar no que dá resultado. No mais, também existe uma questão psicológica que esse livro trabalha, que é muito importante, que é você aprender a perder para ganhar. E isso é algo que eu luto até hoje. Para que eu focasse mais o conteúdo aqui no canal do YouTube na minha única coisa, que é o marketing digital para mães, eu tive que parar de falar sobre temperamentos quando o canal estava engrenando nesse nicho de temperamentos. Então foi uma escolha muito difícil, porque eu estou perdendo provavelmente um público de temperamentos. Se você é esse público, mil perdões. Tem muitos vídeos já gravados e que podem te ajudar. O bom do YouTube é isso, tá tudo aqui guardadinho. Mas eu estou focando na minha única coisa para ganhar foco e, portanto, ganhar ação. Realmente que o acúmulo de esforços me gerem os resultados que eu preciso. Então, primeiro livro, Essencialismo. Ele tá super sujo, é de maquiagem normalmente. E minha mão às vezes tá suja de base. Bom, segundo livro que eu quero trazer para você é esse aqui. Esse livro, acredito até que eu já falei sobre ele aqui no canal, mas esse livro também foi um bal na minha mente, assim. Ah, uma coisa interessante que eu gosto de contar é que eu guardo as minhas anotações dos livros dentro deles, assim, ou eu escrevo no próprio livro. Quer ver, ó, esse aqui não tem anotação solta, mas eu escrevi muito dentro dele. Todas as considerações que eu tinha, eu anotava dentro do próprio livro.
Então eu gosto de estudar nessa ideia assim de rabiscar mesmo, de colocar para fora, produzir alguma coisa com relação ao que eu estou consumindo. O livro A Vida Intelectual, ele é um mapa, ele é realmente uma forma de você dar vida a tudo que você quer dar vida na sua mente. Então na sua vida. Então a gente tem várias áreas da vida, né? A gente tem a nossa área da vida espiritual, a gente tem a nossa área da vida profissional, a gente tem a nossa vida pessoal que tem relação com relacionamentos, tem a ver com os nossos relacionamentos, o casamento, os relacionamentos com os nossos pais, que tem muitas consequências na vida adulta, os relacionamentos com as pessoas à nossa volta no geral, temos a educação dos nossos filhos, enfim. A gente tem muitas áreas na nossa vida que, se a gente não estuda sobre como melhorar em todas essas áreas, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai olhar para trás e vai se perguntar: aonde foi que eu errei? Aonde foi que você errou? É que você não estudou sobre aquele assunto. Então, se você ainda não é uma pessoa que estuda todos os dias, temos um problema muito sério aqui. Você vai olhar para sua vida e vai se perguntar: aonde foi que eu errei? Eu vou te contar, já tô te dando um spoiler. Eu não estudei, eu não me dediquei de fato a entender qual que era o problema daquela área da minha vida e como eu podia resolver. Então, a vida intelectual, ela vai trazer essa vocação que existe em cada um de nós de estudar. E é um livro muito bem organizado. Então, ele traz, primeiro, essa ideia da vocação intelectual para você encontrar ela aí. O estudo, ele é um processo desconfortável, porque ele é um processo de transformação. Você não sabe alguma coisa e, a partir do estudo, você passa a saber. E toda transformação dói. E também está se tornando um processo cada vez mais desconfortável, justamente porque a gente está viciado nas redes sociais e a gente não consegue se concentrar por mais de 1 minuto e meio em nada. Principalmente se é um nada preto e branco, né? Uma coisa é você assistir um vídeo de 1 minuto e meio colorido. Outra coisa é você ficar aqui, ó, lendo páginas e páginas em preto e branco. Então, para você redescobrir essa vocação aí dentro, livro A Vida Intelectual. Então, a primeira parte é sobre isso, você entender o que é o estudo, a importância do estudo na sua vida. Depois, você organizar a sua vida para que você possa, de fato, encaixar o estudo. E aí, você vai entender o tempo de trabalho, o campo de trabalho, o espírito de trabalho, porque é o espírito, o ânima que tudo rege, que tudo faz acontecer. E aí sim o estudo em si, que ele fala de leitura, que ele fala de organização da memória, ele fala sobre como anotar, que é basicamente isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E aí você vai realmente aprender a trabalhar por meio dos estudos. Um terceiro livro, provavelmente você já ouviu falar sobre ele, mas não muito como o primeiro, né, o essencialismo, é o Educação da Vontade. Esse livro, ele tá acabado, ele tá até sem capa, porque depois que eu li ele, eu abri ele muitas e muitas vezes, sabe? Quando o conteúdo ainda estava fresco na minha mente. Porque ele é realmente um divisor de águas para quem quer aprender a fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, independente da sua vontade. Então, como educar a nossa vontade? E ele traz, obviamente, uma questão espiritual que facilita muito a educação da vontade. Eu tô lendo um outro livro agora, que se chama Nação Dopamina, e ali ele não traz nada espiritual, ele traz a ciência do corpo, a neurociência, para te explicar por que você está viciado em redes sociais, por que você está viciado em pornografia, em jogos de azar, em álcool, em drogas, enfim, todos os vícios que hoje em dia são cada vez mais comuns. E anfetaminas, que é algo que é bem forte, uma vez que tá esse boom de TDAH, né, para todo mundo tomar anfetamina, então temos que tomar muito cuidado com isso, porque como que esses remédios vão agir no nosso cérebro? Enfim, ele traz essa visão do corpo, mas nós não somos somente corpo. Eu tô falando sobre isso lá no meu Instagram, aliás. A gente tá falando um pouco sobre morte nesses últimos dias, porque colocaram na caixinha sobre isso. E eu relembrei a morte do meu avô. Meu avô foi a primeira pessoa que eu vi morta de fato.
Quando eu vi meu avô, eu estava visitando, ele estava na UTI, estava naquele processo de UTI, eu visitei ele uns 5 dias antes do dia fatídico da morte mesmo. E ele estava inconsciente. Nos últimos dias do meu avô, eu não cheguei a conversar com ele, ele estava inconsciente. Eu chegava no meu avô, mas eu tocava nele, ele estava quente, ele estava ali, ele estava vivo. Você olhava para ele, por mais que ele tivesse cheio de aparelho, né, e de olhinho fechado, ele estava ali, claramente. Era corpo, era alma, era espírito. No dia que ele morreu, assim que ele morreu, eu vi ele, porque ele morreu enquanto a gente estava no hospital. E bizarro assim. Você vê uma casca, você vê somente um corpo. É claro, foi muito claro para mim a diferença não, a existência de 3 áreas na nossa vida: corpo, alma e espírito. E ali só tinha o corpo, a alma e o espírito estava em outro lugar. Que outro lugar, né? A gente começa a se questionar e começa a se preparar para o dia da nossa morte. Então eu falo que essa foi a coisa mais importante que ele me ensinou, que eu preciso cuidar da alma e do espírito. Se a gente olha só para a neurociência, fica muito difícil sair dos nossos vícios. Quando a gente encontra uma ajuda espiritual, e eu sou católica, vai ficando não mais fácil, mas vai tendo mais sentido. Você vai poder contar com uma força que vai além de você. Porque tem um cara muito bom que fala sobre neurociência, o Wesley Delanogari, né? E eu fiz o curso dele, Reserva de Dopamina. Nesse curso tinha uma aula que ele falava que a gente não tinha livre-arbítrio, porque a depender do ambiente, a depender do que eram os seus hábitos, das suas experiências anteriores, você não conseguia sair dos seus vícios e dos seus maus hábitos, porque tudo era, o seu corpo estava muito programado para fazer aquilo, sabe? Tanto para o bem quanto para o mal. Só que ele estava levando em consideração apenas o corpo, apenas a neurociência. E nós não somos apenas o corpo. Nós somos alma e espírito. E se a gente aprende a olhar para essas duas, a olhar e a trabalhar essas 2 áreas, fica muito mais fácil de educar à vontade. Então, se você quer trabalhar no digital, saiba, você vai enfrentar muitas dificuldades. No início você não vai falar com ninguém, você vai precisar aprender a se humilhar. Você vai precisar aprender a trabalhar sem receber nada. Então, educar a sua vontade para constância, continuar postando mesmo sem ninguém estar vendo, é super necessário. Continuar postando, continuar renunciando. Eu, como mãe, eu renuncio muito minhas noites de sono, eu renuncio meus finais de semana, eu renuncio muita coisa. E isso só é possível porque eu eduquei minha vontade, eu venho educando a minha vontade há muito tempo com essa base espiritual. Então, livro Educação da Vontade. Ah, e esse livro também, esse eu tenho certeza que você não conhece. Você não conhece esse livro. Checklist. Eu recebi esse livro de da própria editora, que é a... não sei se foi da editora, não. Mas enfim, eu recebi esse livro aqui em casa e eu li. Vou falar bem a verdade, é um livro ok, mas não tem nada demais assim pra você falar pra você, vai ler. O que ele me ensinou que foi essencial para o meu processo de trabalho na internet? Que tudo tem um processual. Tudo tem um passo a passo, tudo tem um método. Por menos metódico que você seja, se você consegue descobrir qual é esse passo a passo, você vence a inércia muito mais fácil. Então, por exemplo, eu vou fazer um post. Beleza, Mari, quero fazer um post, mas eu não sei por onde começar a fazer esse post. Você vai procrastinar. Você vai fugir do desconforto de não saber por onde começar. Agora, quando alguém que tem uma experiência naquela área que você ainda não tem, te apresenta um passo a passo, um checklist do que você tem que fazer para alcançar o resultado, um post bem feito, fica muito mais fácil de realmente sentar e executar. A ideia é essa. Eu não tenho um método de estudos. Quando alguém te apresenta um método de estudos, fica muito mais fácil de seguir aquele passo a passo. Então, sobre o livro checklist, é basicamente isso. Você ter um passo a passo, um processual.
Tudo que você fizer com constância na sua vida, senta e escreve. Qual que é o passo a passo? Porque daí vai ficar muito mais fácil de você realmente sentar e executar. Parar de adiar aquela tarefa que não é assim tão gostosa. E tarefas importantes não são gostosas realmente. E uma dica extra aqui, com o ChatGPT fica mais fácil de você vencer essa inércia. Você pede para ele te dizer como é que você faz determinada atividade. Qual é o passo a passo para executar determinada atividade com excelência. E aí ele vai trazer o passo a passo dele e você consegue comparar. Ah, legal, eu já faço mais ou menos assim, ou eu posso acrescentar isso, mudar aquilo. Por exemplo, um planejamento anual. Eu perguntei pro ChatGPT, como fazer um planejamento anual? E ele me trouxe ali o passo a passo certinho. Eu acrescentei algumas coisas, tirei outras e tinha um passo a passo para que eu pudesse executar esse planejamento e também ensinasse as minhas alunas lá na comunidade Mãe Digital de uma forma que cabe na rotina delas. E por fim, o último livro é esse aqui, o Ultra Aprendizado. Esse livro é sobre retenção. Mais uma vez temos as folhinhas aqui. É sobre retenção, como você retém aquilo que você estuda. Porque se você quer ser uma produtora de conteúdo, fazer um vídeo como esse, dar aulas, você precisa aprender a reter o que você estuda. E reter significa compreender para depois realmente guardar na sua mente para falar para outra pessoa. Ou seja, a produção de conteúdo pressupõe que você consome muito bem conteúdo. Então você precisa aprender a estudar. E ele traz um mapa muito interessante sobre como aprender. Você primeiro precisa desse mapa, todos nós precisamos desse mapa, tanto para estudar quanto para criar qualquer tipo de projeto, chegar a determinado objetivo na nossa vida. Depois ele fala sobre o foco, que é algo muito necessário a ser trabalhado hoje em dia. Depois, sobre a importância da prática, e o que eu acho mais legal no Instagram é que você aprende na prática. Você não passa 5 anos ali na faculdade vendo só teoria, depois esquecendo absolutamente tudo, para chegar no mercado de trabalho totalmente crua. Você passa 5 anos talvez ali no Instagram sem ganhar muita coisa, mas aprendendo muito se você viveu da forma certa, tá? E aí ele traz os R's dos estudos que são muito importantes. O primeiro deles, a repetição. E aí você entende que a repetição do seu conteúdo, do seu nicho no Instagram, ela é necessária para o aprendizado dos seus alunos, como também é necessária para um reforço positivo que todo mundo gosta. Então, um aluno seu que já te ouviu falando A, ele vai gostar de te ouvir falando A de novo. A gente tem aquela sensação que a gente está repetitiva no Instagram, mas isso é muito necessário e positivo para o aprendizado. Recuperação, então você recuperar as informações que você está estudando, está sempre em contato com elas. Retornar, não deixar de ouvir os feedbacks, tanto negativos quanto positivos do seu trabalho. E reter, de fato, o conteúdo para conseguir passar aquilo nos seus posts, nas suas lives, nas suas aulas, enfim. Se você aprende a estudar, e eu gosto muito de olhar para o negócio no digital como uma forma de você compartilhar aquilo que você estuda, aquilo que você está aprendendo, fica muito mais fácil de realmente conquistar pessoas e passar autoridade. Você nunca vai conquistar autoridade se você não estuda de forma frequente, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Eu quero saber qual livro você quer acrescentar a essa lista para buscar encontrar aqui talvez um livro que eu não tenha lido ainda. Então me conta aqui embaixo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijão e até o próximo.